Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos iniciando aqui o nosso terceiro encontro sobre as cartas de Paulo e, nesse contexto, cartas de Paulo à comunidade de Filipos, aos filipenses. Então, nós estamos nesse terceiro encontro, onde nós estamos aprofundando aspectos dessa carta, nós estamos compreendendo um pouco mais quais são os caminhos que Paulo quer fazer com que a comunidade de Filipos possa trilhar. Nesse terceiro encontro nosso, onde nós vamos falar sobre o que seriam esses falsos mestres para Paulo, será que Paulo realmente entendeu que a lei não pode estar maior do que a graça de Deus? E que apenas a lei não salva o homem? Nesse terceiro encontro nosso aqui, nós vamos tentar perceber quais são os perigos de nos tornarmos uma comunidade de rituais, uma comunidade de preceitos, uma comunidade que só pensa em resolver aquilo que está na regra e esquece do ser humano, do contexto, para que aquela pessoa possa ser um pouco mais feliz. Então, nós vamos entender nesse momento quais são os perigos que Paulo aponta para a comunidade de Filipos. Então, para a gente começar esse nosso momento, nós vamos pedir a Deus a bênção nesse momento, porque falar de Deus, falar do cristianismo, sem trazer a oração para esse nosso momento, a gente não consegue força para a gente resistir. E o assunto hoje, ele é muito denso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos iniciar então o nosso terceiro encontro, onde nós iremos apontar e falar sobre a importância de estarmos atentos aos falsos profetas, atentos às leis, atentos aos preceitos, porque pode ser que ela não nos revele Deus por completo. Vamos lá então? Sigamos então. Então, nosso terceiro encontro, advertência contra falsos mestres e o verdadeiro valor da fé. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 3 de Filipenses. Paulo começa de uma forma bem tranquila, mas de repente ele dá uma guinada, né? Nós sabemos que Paulo, ele ditava as cartas e as pessoas que eram mais próximas a ele, no caso que nós falamos no último encontro sobre Timóteo, ia registrando. Depois de um tempo, foi até o próprio Lucas, que viajou muito tempo com Paulo, e ele registrava os dizeres de Paulo. Então, Paulo começa a ditar uma carta, parece que eles pararam, ouviram algumas notícias, e de repente Paulo começa a ficar preocupado com algumas ações e começa a mandar recados diretos para a comunidade de Filipe. Nada de muito rodeio. Paulo foi muito certeiro nessa caminhada dele. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, tá? Já pegou sua Bíblia? Já pegou seu marca-texto, sua caneta, seu lápis, sua borracha? Pegue, porque você vai marcando, você vai contextualizando, você vai colocando aquilo que você compreendeu, aquilo que você vai pesquisar depois, aquilo que eu, durante minha fala, for te ajudando. Então, não deixe de estar sempre com a sua Bíblia e o seu papel na mão, o seu marca-texto, para que a gente possa caminhar da melhor forma possível aqui também. Vamos começar, então, por falsos mestres. O que será que Paulo está querendo dizer com falsos mestres? Então, ó, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Ele fala o seguinte: quanto ao resto, meus irmãos, ficai alegres no Senhor. E ele para. Repeti-vos por cartas as mesmas coisas, não é pesado para mim, e é seguro para vós. E aí Paulo dá uma guinada no seu discurso. Cuidado com os cães, cuidado com os maus trabalhadores, cuidados com os mutilados. E esse mutilado aqui não é apenas as pessoas que fizeram a circuncisão, que Paulo, por ser judeu, Paulo, por ter estudado em escola judaica, ele sabia da importância da circuncisão para o judeu. Tá? Então, nesse momento, Paulo está dando um alerta para a sua comunidade. E ele fala da seguinte maneira:
Somos nós os circuncisos, os que servimos a Deus em espírito. Pomos em Cristo nossa glória e não nos apoiamos em méritos corporais, embora eu pudesse me apoiar neles. E se alguém recorre a méritos semelhantes, com maior razão eu, circuncidado ao 8º dia, israelita de raça, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, em relação à lei fariseu, zeloso perseguidor da igreja. Olha o que Paulo diz, zeloso perseguidor da igreja. Ele coloca tudo que ele foi cumprindo, a sua tribo, que ele foi circuncidado no 8º dia, como manda a lei, e ele ainda atesta. Paulo ainda diz, zeloso perseguidor da igreja, no que se refere à justiça legal e reprovável. Está aqui na Bíblia. No que se refere à justiça legal e reprovável. Paulo está colocando para a gente nesse momento que existem pessoas que seguem o ritual na risca, sem sair uma vírgula. Mas isso não quer dizer que ele entregou seu coração a Deus e está cumprindo a vontade de Deus Pai. Não adianta você estar com a sua batina impecável, sem nenhum amassadinho, sem nenhum fiozinho puxado. Se a sua bata de ministro da Eucaristia está impecável, se a sua roupa de coroinha está na mais perfeita estica, se o seu coração não estiver alinhado ao projeto de Deus. Não vai adiantar de nada eu cumprir preceitos humanos e esquecer da principal lei, a lei do amor, aquela que foi apresentada por Jesus. Portanto, Paulo é muito forte nesse começo desse 3º capítulo, né? Lá no versículo 6, o zeloso perseguidor da igreja, no que se refere à justiça legal, a dos homens, irreprovável. E aí, Paulo nos alerta da importância de olhar a religião como uma porta que alcança Deus. Mas eu tenho que tomar muito cuidado se esses preceitos não estão me fazendo ter um coração muito duro. Não estão me colocando, não estão colocando os meus irmãos à margem e eu estou preferindo realizar os preceitos legais. Nesse ponto, os falsos mestres vão ser muito radicais. Eles vão falar muito sério. Olha, precisamos seguir as regras, os preceitos, a lei mosaica. Foi isso que está na lei, foi isso que está... Eu preciso compreender que isso é um falso mestre. E esse falso mestre vai começar utilizando a lei pela lei, esquece a lei do amor, e aos poucos ele vai colocando muito mais de si, dos seus desejos pessoais, do que realmente aproximar aquele fiel ao altar de Deus. Tá bom? Ok? Nós vamos agora começar o versículo 7, tá? Nós vamos do 7 ao 11. Vamos lá. Porém, o que para mim é ganho, por causa de Cristo, considerei perda. A partir do momento em que Paulo ele faz a sua conversão, e a sua conversão durou por volta de 4 anos, do momento em que ele ia no caminho de Damasco, até ele ser aceito pelos discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com Jesus, até chegar nesse período, até chegar nesse momento, Paulo gastou 4 anos. Ele teve que colocar a sua humildade à prova, ele teve que ser obediente até o máximo, para que as pessoas pudessem perceber que realmente Paulo havia mudado o seu coração. Para que isso chegasse a ser perceptível, Paulo teve que se modificar por completo. A forma de agir, a forma de se vestir, suas escolhas, até que aquilo que ele considerava perda pudesse ser realmente percebido pelos irmãos. Por isso, não basta amar, como dizia Dom Bosco, não basta amar,
A pessoa precisa sentir que ela é amada. Não basta que você mude quem você é. Não basta que você mude quem você é. Quem convive com você precisa perceber o quanto você mudou. Por isso que São João Bosco dizia, não basta amar. O jovem precisa sentir-se amado. Tem que ser na prática. Tem que ser no dia a dia. Tem que ser na convivência. Você tem que mudar de tal forma que as pessoas ao seu redor percebam. Porque você vai conseguir pegar toda essa teoria do amor de Deus e colocá-la na prática da sua família, no seu trabalho, na sua paróquia. Tá? Então vamos continuar aqui, ó. Paulo, Filipenses, capítulo 3, de 7 a 11. Versículo 8, agora. Mas ainda considero tudo perda em comparação com o superior conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu só posso começar a perceber que o meu conhecimento realmente em Cristo está sendo um divisor de águas na minha vida, se eu consigo separar o que é apenas lei e o que é o amor ao próximo, o amor vivido na prática. Não adianta eu ter apenas a lei, eu preciso ter a lei atrelada ao amor. E que tipo de amor? Aquele que Jesus disse. Amai-vos como eu vos amei. Não apenas um amor qualquer, mas um amor com significado, com um sentido novo, tá? E ele continua aqui. Por ele, dou tudo como perdido e considero lixo, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a ele. Eu preciso estar unido a Jesus. Eu preciso estar unido a Deus. Porque se assim não for, não adianta eu falar da boca para fora que eu sou humilde, que eu não sou apegado aos bens materiais, que eu sou amoroso, que eu sou alegre, que eu sou feliz. Eu vou considerar tudo isso lixo se realmente eu estiver conectado, ligado a Deus, tá? E vamos continuar aqui, ó. E ele fala o seguinte, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a ele, não contando com uma justiça minha, baseada na lei, mas na fé em Cristo, a justiça que Deus concede a quem crê. A justiça de Deus está baseada na fé em Cristo Jesus. Se você quer saber como agir diante de qualquer situação, vasculhe na sua memória as formas que Jesus utilizou para agir. Quando ele foi interpelado pelas pessoas que o perseguiam, quando colocado diante da mulher que seria apedrejada, quando tocado pela mulher que tinha aquela efusão de sangue, né, muito forte, quando o cego, quando ele se encontra com Zaqueu, quando ele se encontra com Nicodemos. Se você quer saber como agir, você primeiro precisa estar unido a Deus e a Jesus, e a partir disso, com essa intimidade com Deus, você vai saber como agir no seu dia a dia. Naquela fechada do trânsito, naquele chefe que te persegue, naquele parente que não entendeu como que você está agindo. Portanto, eu preciso estar firme na minha fé para que eu possa compreender realmente que todo o resto eu vou considerar lixo, tá? E ele continua da seguinte forma, lá no finalzinho do versículo 9. Mas na fé em Cristo, a justiça que Deus concede a quem crê. Conhecê-lo e conhecer o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, configurar-me com sua morte, para ver se alcanço a ressurreição da morte. Paulo está nos alertando da importância de hoje nós agirmos de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que realmente Deus deseja para a minha vida. E eu só vou agir na justiça de Deus
se eu estiver unido a Cristo, a verdadeira justiça. Ok? Tudo bem? Seguindo, tá? Por isso, nós vamos perceber lá no versículo 12 que o grande significado de olhar para Cristo é esperar a sua volta, e não é uma volta física, é uma volta espiritual, tá? Primeiro, essa volta tem que acontecer aqui no meu coração. Jesus tem que ter espaço aqui dentro. Esse retorno de Jesus, primeiramente, é aqui, dentro de mim. Para que, ao estar aqui dentro de mim, modificando meu modo de ser, de pensar, de agir, aí sim, esse Cristo voltará e será visível aos nossos olhos. Tá? Mas para conseguir perceber Cristo, eu vou ter que estar num caminho de santidade, num caminho de perfeição. Versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses. Não que eu já tenha conseguido, nem que eu já seja perfeito. Eu continuo para alcançá-lo como Cristo me alcançou. Irmãos, não penso tê-lo já conseguido, mas, esquecendo o que fica para trás, esforço-me pelo que está à frente e corro para a meta, para o prêmio ao qual Deus me chamou do alto por meio de Cristo Jesus. Portanto, nós que somos maduros, devemos pensar assim: se alguém pensa de outro modo, Deus vos revelará. Portanto, o ponto a que chegamos marcará para nós a direção. Se eu quero alcançar a perfeição divina, eu preciso empreender uma caminhada que ela não vai se esmorecer, que ela não vai cair, que ela não vai retroceder. E quanto mais eu busco alcançar a minha meta, mais perfeito aos olhos de Deus eu serei. Portanto, eu deixo para vocês uma pergunta para que vocês possam refletir e trazer como meta da semana, para que você pense sobre isso. Como viver uma fé forte e alinhada ao projeto de Deus, em meio a distrações, tentações, a egoísmos, a vontades, a desejos? Como perceber quem são os falsos profetas que me rodeiam? Será que você é tão infantil na fé que qualquer um que se diz profeta vai ganhar a sua atenção? Será que você é tão infantil na fé ao ponto de crer que qualquer pessoa, em qualquer momento, pode falar em nome de Deus, sem que você conheça como é a vida dessa pessoa? Os testemunhos verdadeiros que ela vem dando? Se ela realmente está desapegada desse mundo? Será que você está tão fragilizado na fé que qualquer promessa mundana de dinheiro, de cargo, de questão financeira, brilha aos seus olhos e te tira do verdadeiro caminho que é Cristo? Será que qualquer pessoa que passe pela sua vida, que olhe, que fale com você e diz, eu tenho uma revelação para você, está realmente falando em nome de Deus? Porque o apóstolo Paulo, você que me acompanhou aqui nessa aula, você viu, eu continuo para alcançá-lo como Cristo me alcançou. Não penso já tê-lo conseguido, mas esquecendo o que fica para trás, esforço-me para alcançar a minha meta. E Paulo vai dizer que ele considera tudo lixo, aquilo que for regras e preceitos mundanos, se comparar a Cristo, é. Será que você está conseguindo fazer essa distinção e ser realmente um adulto na fé? Então, gente, fechando esse nosso módulo, vamos para a conclusão aqui. Nesse capítulo 3, Paulo ele nos apresenta que rejeitar os ensinos que adicionem detalhes humanos à fé em Cristo. Reconhecer que a salvação não vem apenas da lei, mas da fé em Jesus.
Viver com foco no céu, aguardando a transformação final quando Cristo voltar. Esse capítulo continua relevante no dia de hoje, nos alertando contra qualquer tentativa de substituir a graça de Deus por méritos humanos. Por isso, nós precisamos ter a nossa vida focada totalmente em Cristo. Finalizamos por aqui esse nosso terceiro encontro. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Nos vemos em mais um encontro na próxima aula e venha também com as suas dúvidas, porque elas nos fazem crescer. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.